Sexto ano do ensino fundamental, semana 3 da apostila 4, a antiga Grécia, a Grécia antiga. Onde alguém falando grego, ali estava a Grécia. Então a Grécia era uma grande comunidade cultural, uma comunidade que compartilhava o idioma em comum, que era esse idioma grego, e o núcleo dessa grande cultura grega era uma extensão da Península Balcânica ou Balcãs. Que vai se estendendo essa península e depois se abre como se fosse uma mão mesmo, até parece uma mão, que nós chamamos de Grécia. O nome Grécia é um nome dado pelos romanos, o nome que os gregos se chamavam era Hellas. E estes povos vão ser identificados como helênicos ou helenos. Daí quando a gente falar de cultura dos helenos, tem, essa referência também é dada à Grécia, certo? Como está no textinho da apostila, os gregos vão se formar a partir da mistura de muitos povos, os aqueus, os jônios, os eolos e decisivamente os dórios. Então você vai ter uma mistura desses 4 povos principalmente, mas outros povos também. Dessa grande mistura surge o que nós chamamos de mundo grego, e a grande história da Grécia, a Grécia que vai ser um marco decisivo na formação da chamada civilização ocidental, ela pode ser entendida em 5 períodos históricos, que também está na apostila do textinho: o período pré-homérico e o período homérico, que são os 2 primeiros períodos. Homero é uma figura que nós não temos certeza se existiu de verdade. Um grande poeta, um grande pensador, mas o fato é que é um marco na história grega essas várias histórias que foram reunidas, talvez por mais de uma pessoa, né, que depois passa a ser identificado como Homero, esse poeta grego. Então o período da formação desses povos é o chamado período pré-homérico, e nesse período pré-homérico tem a formação dos primeiros centros urbanos, do crescimento, saindo de aldeias para cidades, a ocupação da ilha de Creta, que é uma ilha, a maior ilha ali ao sul da Grécia. Que foi um grande porto, um grande lugar de trocas comerciais, de trocas culturais entre povos. O estabelecimento também dos primeiros centros urbanos na península grega, na chamada Hélade. Então é um momento de configuração inicial dessa grande civilização grega, que vai acabar com a invasão dos dórios, que vão se estabelecer principalmente na região do Peloponeso, onde surge, onde é fundada e se desenvolve a cultura espartana, a cidade de Esparta. E isso vai marcar o fim do período pré-homérico e o início do período chamado homérico. A invasão dos dórios marca, portanto, o período homérico. Esse período homérico vai ser caracterizado principalmente pela posse de terras por parte de grandes famílias. Também está no nosso texto. A sociedade se torna muito ligada à terra, há um processo de ruralização. Então, no período pré-homérico, foi um processo de urbanização, de fundação e crescimento de cidades. O período homérico é um processo reverso. Essa vida urbana ela perde uma importância, uma força e volta à vida do campo, principalmente por esse estilo dos dórios, que são esse povo que invade a Hélade e se fixa na região do Peloponeso. Então você tem
Período pré-homérico, urbanização. Período homérico, ruralização. Certo? É nesse intervalo entre o período pré-homérico e homérico que acontece a chamada primeira diáspora grega. A diáspora é a dispersão, é a saída de um lugar para vários locais. Então os gregos saíram durante essas invasões, principalmente dos dórios, foram ocupar outros territórios. É uma grande colonização grega das margens do mar Mediterrâneo. Então vejam bem, havia essa grande divisão nesse mundo grego entre um universo rural e um universo urbano. Um universo ligado à agricultura e um universo ligado ao comércio. E isso também está no centro do chamado período arcaico, que vai observar nesse período a chamada segunda diáspora grega, que várias cidades comerciais, principalmente cidades litorâneas, portuárias, vão criar ligações entre si de grupos e famílias insatisfeitas com essa questão da terra, do uso da terra, o uso exclusivo da terra por certos grupos. Portanto, essa questão do mundo rural e mundo urbano sempre esteve ali no centro das discussões dessa civilização grega. E é nesses centros urbanos que surge a grande invenção grega da história, que é a polis. A polis, que nós traduzimos como cidades, mas ela não é apenas uma cidade qualquer, não é um tipo de cidade qualquer, é uma cidade-estado que vai ter características muito próprias, principalmente pela ideia da política. A política é a atividade pública exercida pelos cidadãos de uma polis. Nem todos eram cidadãos, mas os gregos iniciam o que nós chamamos de arte política. A arte do diálogo, da negociação, do convencimento e com a política uma série de novas características como a retórica, a oratória, e a filosofia também está muito ligada à polis grega, a esse universo das cidades-estado da antiga Grécia. E o desenvolvimento da política e o desenvolvimento dessas poleis é o que está no chamado período clássico, o grande período dessas invenções e dessas grandes características que os gregos deixaram para a história da humanidade. Então nós vamos ver uma série de grandes pensadores em várias áreas, o surgimento, a organização do conhecimento em áreas como a geografia, a geometria, a história, a matemática, a física, uma série de astronomia e uma série de outras áreas de conhecimento que os gregos nesse período da era clássica vão criar, vão desenvolver, e com destaque para a filosofia. Os grandes filósofos gregos, os grandes pensadores gregos, que começam a separar o que é do campo da investigação científica do mundo natural e o que é do campo do mundo sobrenatural. Então, o mundo natural tem explicações naturais, é o que nós chamaríamos de ciências. Enquanto que aquilo não tem uma explicação natural, não está no domínio da natureza, é do mundo sobrenatural, inclusive a mitologia e essas crenças. Não é que eles vão deixar de acreditar nessas grandes crenças mitológicas, nos deuses, nas criaturas, mas com a filosofia os gregos começam a separar o que é uma coisa de outra. E por fim o chamado período helenístico, quando o Império Macedônio, a Macedônia é uma região ao norte da Grécia, os macedônios expandem seus domínios, dominam inclusive a Grécia e levam essa grande cultura grega para
outros povos e trazem a cultura de outros povos, inclusive lá do Oriente, da Índia, da Pérsia, para o mundo grego. É um momento de trocas culturais, é um momento de que a gente pode chamar de globalização, nesse sentido de aumenta o contato cultural entre grupos que estavam geograficamente muito distantes. E a principal figura desse período helenístico, sem dúvida, é Alexandre Magno, que não era grego, era macedônio, mas toda a sua formação cultural, política, ocorre dentro desse universo grego, principalmente por meio das ideias e das ações do filósofo Aristóteles. Nas nossas atividades, a atividade 1 pede para definir, para dizer o que é democracia. Demos eram as comunidades gregas do período homérico e depois do período arcaico, e eram comunidades muito complexas que estão na origem das chamadas poleis. Cracia significa governo, então seria o governo dessas comunidades, o governo do povo, como a gente traduz hoje em dia, mas a democracia grega antiga tinha diferença entre a democracia moderna, que nós vamos ver mais na semana 4. Tá? Outra definição da política. A política ela surge com os gregos no sentido de era atividade exercida publicamente pelos cidadãos. Quem são os cidadãos? São aqueles que podiam exercer e participar das decisões de uma cidade-estado, de uma polis. Daí o nome política. A aristocracia era a elite, o grupo cabeça da sociedade. Aristói, em grego, significa os melhores. Cracia, governo. Então seria o governo dos melhores. Os melhores em sentido de virtudes, em sentido de condição social, em sentido de inteligência, de capacidade. Então a aristocracia era um grupo social que era governante nesse mundo grego. A diáspora é a ideia da dispersão, de sair de um local em busca de melhores condições de vida ou fugindo de condições ruins, de perseguições, de guerras para outros locais. Então nós vamos ver ao longo da história da humanidade uma série de diásporas, não apenas dos gregos, vários povos, diáspora dos judeus, diáspora dos armênios, diáspora dos ciganos, diásporas dos... Nós vamos ver uma série de diásporas ao longo da história e nesse caso a diáspora dos gregos, primeira e segunda diásporas, que são períodos que eles buscam e acabam colonizando novos territórios em busca de melhores condições de vida. Número 2, a diferença entre genos ou genos e deimos. Os genos são as primeiras famílias, as comunidades das primeiras famílias que estabelecem, estão na origem das poleis gregas. O deimos, ou o povo, é a união de muitas famílias e o surgimento de uma sociedade muito mais complexa que vai se formando, né, que vai se estruturando, que está na origem das cidades-estado das poleis gregas. Então, na verdade, demos é a reunião de muitos genos. E o número 3 fala sobre por que a gente estuda a história da Grécia, da história de Roma, na escola no Brasil no século 20 e 21. Perdão. Nós temos essa visão de que fazemos parte da cultura chamada ocidental, da civilização ocidental, que tem, entre outras características, a ideia das ciências, da filosofia, principalmente filosofia grega, que está na origem do nosso pensamento, da nossa cultura, na origem das nossas palavras, do nosso idioma, porque boa parte do idioma português, o idioma português veio do latim e boa parte do latim veio do grego antigo. Então, nós temos uma série de influência nas palavras, nas crenças, na mitologia, na explicação, no entendimento do que é história, do que é o universo. Nós temos uma série de heranças históricas desses antigos gregos. Então, o texto ele coloca a questão se estudar a história da Grécia é estudar realmente história mundial.
é um debate importante. É um debate que acontece muito nas faculdades de história e são debates que têm várias observações interessantes sobre ele. Mas é claro que essa versão da história criada por europeus, no caso buscando na Grécia essa origem da Europa, é uma história mundial pela visão europeia. Não é uma história mundial pela visão de boa parte de grupos da sociedade brasileira. Não é? Na letra B, é claro que não, né? O que é considerado clássico, quer dizer, o que está na origem das explicações da cultura de vários povos, o que era considerado clássico para os europeus de 500 anos atrás, do período chamado Renascimento, não é, a história vai mudando. Então a leitura da história também ela é diferente para povos que estão em outras épocas, que têm outros questionamentos. Então o que é clássico para um não necessariamente vai ser clássico ou importante para outro, certo? Então, dei uma boa olhadinha a partir da página 108 do nosso livro. Na próxima semana a gente entra mais em outras questões desse grande universo da Grécia, certo? Então, um grande abraço para vocês, bons estudos, boas leituras. Tchau, tchau.